Então vamos abrir a Bíblia, né? Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, e nós vamos ler até o versículo 18. Vamos fazer uma boa leitura. Hebreus 10, versículos 1 até o 18. Então, enquanto você abre, eu já vou lendo. Versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso se deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes, sobre sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos pecados e das suas iniquidades para sempre. Então presta atenção. Quando é que Deus nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados e iniquidades? Para sempre, Ele nunca mais vai lembrar. Aí depois ele diz: ora, onde há remissão desses, que são os pecados, já não há oferta pelo pecado. Então vamos recapitular. Essa carta foi escrita para os hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus que nasceram debaixo de lei, que conheciam todo o Velho Testamento, que tinham Moisés como um herói, que tinha Davi como um herói, não é? Que conhecia toda a história de Abraão, Isaac, Jacó, a história da formação do povo de Israel, que desde criança era ensinado pelos mestres nas sinagogas a lei, todo o Velho Testamento. Agora eles receberam a informação de Jesus Cristo, receberam a informação de Cristo, do Evangelho, da nova aliança. Então o escritor de Hebreus, o que ele está fazendo? Ele é alguém que conhece muito o Velho Testamento, é alguém usado por Deus para fazer esse período de transição do velho para o novo. Ele vai trabalhar na mente de
todos esses hebreus, ajudá-los, aquele que acredita, se desprender do velho e crer no novo, ver que todo o Velho Testamento foi uma figura, foi o símbolo de muitas coisas, mas que agora que Cristo vem, tudo muda e tudo é centralizado em Cristo. Então o escritor de Hebreus é alguém que tem que ter muita habilidade para conversar, porque ele está falando isso com gente que viveu uma vida toda no judaísmo, a mente repleta do conhecimento das leis, que se reunia todo sábado na sinagoga para ouvir a lei. Agora vem alguém dizendo que Cristo veio ao mundo, que é o verbo que se fez carne, veio substituir toda aquela crença do Velho Testamento. Alguém que vem dizer que Cristo é o cordeiro, aquele monte de cordeiros que eles ofereciam. Agora veio um ser humano e Deus ao mesmo tempo, ser o cordeiro perfeito e remover para sempre toda aquela velha aliança. Então, muitos estão ouvindo isso e vão voltar para trás, não vão acreditar. Mas tem alguém no meio deles que vai acreditar, que vai crer, que vai romper com a tradição, com a religião, com o judaísmo e vai se converter a Cristo de verdade. Então toda a carta de Hebreus, o que o escritor está fazendo? Ele está mostrando aquilo que acontecia no velho e transferindo para o novo. Ele está mostrando todos os rituais do Velho Testamento e mostrando que agora foi tudo transferido para Cristo. Que Cristo cumpriu todos os rituais da lei. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Não é mais aquele que era do Velho Testamento. Cristo é aquele cordeiro. Cristo é aquela rocha que foi ferida. Cristo é aquilo tipificando que Abraão ofereceu seu próprio filho. Cristo é tudo agora, tudo foi transferido e centralizado nele. Então o escritor está fazendo um paralelo, ele vai falar muito de Moisés, mas agora é Cristo, vai transferindo para Cristo tudo aquilo que se passou no Velho Testamento. Porque agora na nova aliança, Cristo, através do seu sangue, estabelece um novo testamento, onde nós vivemos. A igreja não existia no Velho Testamento. A igreja, o que existia no Velho Testamento? Tudo girava em torno do povo judeu, os judeus, os que tinham a promessa de Deus, as batalhas que eles travavam com os povos vizinhos para não perder o território que Deus havia dado, ou para tomar o território que Deus havia dado. A palavra igreja vem aparecer a primeira vez na Bíblia, em Mateus 16, onde Cristo falou... Pedro teve a revelação de que ele era a pedra, Cristo. Jesus Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a palavra igreja, ela vem surgir em Mateus 16, na metade do ministério de Jesus Cristo. Então no Novo Testamento agora tudo gira em torno da igreja, mudou tudo. Então é um grande erro, meus irmãos, é uma coisa muito grave. Alguém do Novo Testamento, um líder do Novo Testamento que fala que crê em Cristo, levar a igreja a praticar as mesmas obras da lei, os mesmos sacrifícios, os mesmos rituais. Na velha aliança tem promessas que foram feitas aos judeus, somente a eles. Eles tinham um pacto da lei. Então, certas promessas que Deus fez no Velho Testamento, é só para aquele que estava no pacto da lei, só para o povo judeu que era obrigado a guardar a lei. Não é promessas para nós hoje. Para a igreja tem promessas muito superiores. Então, um grande erro é um líder que tem uma igreja na mão, que fala que crê em Cristo, levar essa igreja a praticar os sacrifícios da lei, os votos da lei, os rituais da lei. Levar a igreja a praticar aquilo que se praticou no judaísmo no Velho Testamento. Elabora em grande erro. Por quê? Porque Cristo substituiu tudo isso. Então, se ele levar a igreja hoje a voltar para a lei, para as promessas dos judeus,
os sacrifícios e rituais da lei, levar a igreja a praticar as mesmas coisas, é o mesmo que dizer que é o mesmo que anular o sacrifício de Cristo na cruz, apagar o que Cristo fez. Se eu só serei liberto praticando aqueles rituais da lei, então eu anulo totalmente a libertação verdadeira que Cristo me trouxe na cruz do Calvário e me deu gratuitamente. Você já está maduro nesse conhecimento? Maduro? Se alguém chegar para você pregando um montão de coisas do Velho Testamento, dizendo que você tem que fazer, você está maduro para não ser mais influenciado por essa mentalidade? Está maduro ou não? Ou volta para trás? Então nós chegamos agora no capítulo 10 de Hebreus. Tenha isso em mente, isso aqui está sendo escrito para os judeus e vai nos trazer ensinamentos. Então, o que ele começa falando aqui no capítulo 10 de Hebreus? Ele vai dizer que a lei, presta atenção, olha aí. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Então, o que ele está dizendo que é a lei? Ele está dizendo que a lei é uma sombra dos bens vindouros. A lei não era uma imagem real, a lei era uma sombra só. Então você sai no seu quintal para tomar um sol 10 horas da manhã, o sol está aqui, você para assim, você vai se ver ali, uma sombra. Mas você é a imagem real que produz aquela sombra. Aquela sombra não é você na realidade, é só uma sombra. Então ele está dizendo que a lei, todo esse Velho Testamento é uma sombra, não é uma imagem real, é uma sombra dos bens vindouros, da realidade que viria no futuro, o qual é Cristo. Está bem claro isso? Então, toda a velha aliança é uma sombra, uma figura aparente de alguma coisa, que foi útil para Deus durante todo o período do Velho Testamento, até Cristo nascer aqui na terra. Quando Cristo vem, ele deixa a sombra de lado, e vai estabelecer o verdadeiro fundamento na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu quero ver com você alguma sombra do Velho Testamento. Alguns tipos do Velho Testamento que foi abolido com a vinda de Cristo na cruz do Calvário. Então, no capítulo 9 aqui de Hebreus, olha no capítulo 8, olha o versículo 5. Ele fala assim, os quais, está falando dos sacerdotes do Velho Testamento, Hebreus 8:5, olha lá, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, né? Então ele está dizendo que, explicando o que aqui, que eles, todos aqueles sacerdotes do Velho Testamento, eles ministravam numa figura, numa sombra daquilo que estaria para vir. Então vamos ver alguma sombra antes da lei, para você entender o que eu estou dizendo. Vamos lá para Êxodo 12, eu gosto muito de usar esse texto. Êxodo 12. É a instituição da Páscoa, né? O povo estava escravo no Egito há 430 anos. Deus mandou 9 pragas e ia mandar a 10ª praga. Qual era a 10ª praga? A 10ª praga seria a morte dos primogênitos, dos primeiros filhos, desde o filho de Faraó até dos animais. Todo primogênito, desde os animais até Faraó, naquela noite iria morrer. Então Deus ele orientou o povo de Israel no capítulo 12, olha lá. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5, vou pulando para não ficar extensa a leitura. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 7, tomarão do sangue e o porão ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. 11, desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Páscoa quer dizer passagem.
Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aí está bom. Vamos ler o versículo 26. Quando os vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, que passou por cima de todas as casas de Israel no Egito, que feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Até aí. Então, qual é a última praga? A 10ª praga. Toda casa vai haver uma morte. Deus está punindo o povo do Egito. O que representa o Egito aqui? O lugar de cativeiro, o lugar de escravidão. É um tipo do pecado que mantém o povo escravizado debaixo de um domínio terrível. Faraó, que é o príncipe, o rei do Egito, é um tipo do diabo que mantinha o povo debaixo de cativeiro. A nação egípcia é um tipo do estado do pecado, escravizando o povo de Deus, oprimindo o povo de Deus, maltratando o povo de Deus. Faraó é um tipo de Satanás governando, oprimindo o povo de Deus. Então o que Deus faz? Deus manda, levanta Moisés e fala assim: solta meu povo. Faraó foi se endurecendo, e Deus foi destruindo a nação inteira, mandando as pragas, uma por uma. Moisés feriu o rio Nilo, virou tudo sangue. Mandou as pragas das rãs, dos piolhos, foi destruindo a nação egípcia inteirinha. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário contra o diabo. Por fim, a morte dos primogênitos, desde o filho do faraó até dos animais, iria morrer o primogênito naquela noite. Aí Deus orienta o povo de Israel a fazer o quê? Vocês peguem um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, não pode quebrar nenhum osso, vão passar o sangue nos umbrais, na verga da porta. Vocês vão estar dentro da casa comendo esse cordeiro, cajado na mão, roupa de viagem, porque naquela madrugada vocês serão libertos do cativeiro. Vocês vão pegar o sangue e passar na verga e nos umbrais da porta. Então, Páscoa quer dizer passagem. Passagem de quê? A passagem de Deus ferindo o povo do Egito, destruindo, matando todos os primogênitos, mas na casa que tivesse a marca do sangue, não haveria mal nenhum dentro daquela casa. Então o que eles fizeram? Mataram aquele cordeiro, pegaram o sangue, obedeceram certinho, passaram nos umbrais da porta, se vestiram, cajado na mão, roupa de viagem, tudo direitinho. E foram comer aquela carne do cordeiro lá dentro, com pães asmos e ervas amargas. Por que ervas amargas? As ervas amargas eram para eles lembrarem da amargura, da escravidão que eles sofreram aqueles 430 anos. Pães asmos, não daria tempo de fazer uma massa para o pão fermentar e crescer, era o pão da pressa. Era uma massa que já tinha que cozer aquilo, não daria tempo de esperar, porque naquela madrugada eles seriam libertos do cativeiro, do Egito. Então naquela madrugada já tinham passado sangue nos umbrais da porta, feito tudo certinho. Quando eles estão lá dentro da casa comendo cordeiro, roupa de viagem já, Deus passou pela terra do Egito e destruiu, matou todos os primogênitos. Foi Deus que fez isso. Mas a casa que tinha a marca do sangue não sofreu dano nenhum. E naquela noite eles foram libertos do cativeiro. Esse cordeiro, essa Páscoa, esse cordeiro, esse sangue, isso é uma sombra, é um tipo de Cristo. O que Deus faria no futuro quando Cristo, que é o Cordeiro de Deus, viesse ao mundo e derramaria o sangue dele. Deus não aniquilou toda a nação dos egípcios, sim ou não? Não acabou. Quando eles atravessaram o mar que se abriu, eles atravessaram, chegaram do outro lado, os egípcios com os seus soldados estavam atravessando. Deus não fechou, não acabou com todo o exército de Faraó. Não deixou a nação toda num retalho, destruída, sim ou não? Isso é um tipo do que Cristo faria na cruz, indo no mundo, derramando sangue. Libertaria o povo da mão do diabo, arrebentaria o reino de Satanás, retalharia tudo. Foi o que ele fez com o Egito. Arrasou o Egito.
Isso é um tipo de Cristo. Quando Cristo vem, vai na cruz, derrama o sangue. Aquele que tem a marca do sangue, nenhum mal sofre. O diabo foi retalhado, aniquilado, tomado. Nós somos das mãos do diabo. Então isso é uma sombra. Deus traz uma figura no Velho Testamento, cumpre aquele ritual todo, mas apontando lá para o futuro. Cristo, que é o Cordeiro, virá, e quando ele vir, literalmente vocês serão libertos. Eles foram libertos do Egito humano, mas continuaram escravos espiritualmente. Toda essa gente que foi liberta do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser 2, Josué e Caleb, que acreditaram. Eles morreram tudo no deserto e não entraram, falharam. Então, esse Cordeiro da Páscoa é um tipo de Cristo. Sangue que marcou os umbrais da porta. Veja bem, não foi que eles estavam dentro da casa, eles eram melhores. Então Deus olhou e falou, olha, eles são mais santinhos. Não, o sangue era a proteção. Então a casa que tivesse a marca do sangue não seria atingida. Então o Cordeiro é um tipo de Cristo. O Egito é um tipo da escravidão do pecado. O Faraó é um tipo do diabo escravizando o povo. O sangue é um tipo da proteção, da cobertura que a casa teria quando a morte passasse por ali. Não seria tocado ninguém. Agora isso é uma sombra. É o Velho Testamento, eles viveram isso, foi Deus que fez isso, foi. Mas agora quando Cristo vem, ele é o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus vai aniquilar o império todo do diabo. Agora a coisa é verdadeira, não é sombra. O sangue que ele vai derramar na cruz é o sangue puro, sangue de Deus. E aquele que tem a marca do sangue não é tocado mais por demônio, por nada. Então quando Cristo vem, Cristo é o verdadeiro Cordeiro. O sangue dele derramado não é sangue de bode, de cabrito, de animal, é o sangue de Cristo. Então quando eu creio em Cristo, se cumpre na minha vida essa libertação. Deus me arranca do Egito espiritual. Na minha vida tem uma cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí eu sou batizado, eles não passaram pelo meio do mar. O mar assim, ó. Quando eles passaram, terminaram de passar, veio todo o exército de Faraó, fechou o mar, matou tudo. O mar afogou todo o passado de escravidão deles. Então Cristo, que é a imagem real, já veio. Eu não posso levar a igreja hoje. Meus irmãos, isso vai para a internet, que isso alcance milhares de pessoas. Não posso levar a igreja hoje, distribuir um suquinho de uva em frasquinho e dizer assim, ó, quando você chegar na tua casa, assim como Moisés mandou passar nos umbrais da porta, faça isso que você vai estar protegido. Levar a pessoa a praticar Êxodo 12, ficar passando coisas de proteção na porta, isso elabora em grande erro, em grande engano. Eu estou anulando o que Cristo fez e voltando para o passado, levando a pessoa a crer num suco de uva que simboliza sangue de Jesus. E passar nos umbrais da porta para ser protegida. Nós temos um monte de igreja distribuindo azeite com suco de uva ungido para as pessoas passarem nos umbrais das portas para se protegerem do mal. E eles não mostram que o sangue de Jesus já foi derramado e já me protege do mal. Qual casa dos egípcios que entrou algum mal, houve alguma morte? Nenhuma. Por quê? Porque eles tinham a marca de um sangue de um cordeiro, é animal. Hoje nós temos a marca do sangue de Cristo na nossa vida. Se um sangue de animal da velha aliança, a morte não entrou na casa deles, como vai entrar na casa daquele que crê, que tem a cobertura do sangue de Jesus Cristo? Então aquele ritual de Páscoa foi uma sombra. Nós crentes não comemoramos Páscoa. Páscoa é coisa dos judeus. Nós não comemoramos Páscoa. Quando vamos entender isso? Para nós a Páscoa se tornou
Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, este pão é meu corpo que vai ser partido por vós. A Páscoa se tornou a ceia do Senhor para nós. Então nós não temos nada a ver com Páscoa, meus irmãos. A Páscoa, o judeu pratica até hoje. Até hoje o judeu pratica a Páscoa, porque é uma festa judaica, não tem nada a ver com a nova aliança. Então vocês estão vendo que é uma sombra. Deus criou uma figura, um ritual que foi útil para aquele tempo. Mas quando Cristo vem, Cristo substitui aquele ritual. Então, de novo eu repito, se eu pegar a igreja hoje, distribuir esse monte de coisa orada, passa na porta que é o sangue de Jesus, o diabo não vai entrar na tua casa, elabora em grande erro, eu crio o ritual da Páscoa na mente da pessoa e anulo o verdadeiro sacrifício, o sangue de Jesus que derramou na cruz. Eu substituo esse ritual pela obra da cruz. Então isso é sombra. Agora imagine a cabeça de um judeu que praticava a Páscoa até então. O escritor está dizendo para ele, agora isso se tornou uma sombra, acabou. Cristo veio, o sangue dele foi derramado. Você tem que crer nele agora. Acabou a Páscoa. Olha o nó, só por Deus que um judeu ia sair do judaísmo e se converter de verdade ao cristianismo. Só por Deus. Você pega uma pessoa que pratica o Velho Testamento o tempo todo, cheio de campanhas e rituais. Fala para ele que Cristo substituiu tudo, que Cristo que liberta. Ele não acredita, ele não tem coração para acreditar na obra de Cristo. Ele não consegue, ele está agarrado nos seus olhos, nas suas ervas oradas, nos seus suco de uva, nas suas coisas de libertação. Ele está cego para a verdadeira libertação que vem na cruz. Deus não destruiu o Egito inteiro? Então na cruz Deus destruiu o reino do diabo inteiro. Os demônios foram todos despojados. O diabo foi ferido na cabeça. Foi ou não foi? Quando Deus mandou aquele anjo da morte que estava matando os primogênitos, quando ele viu o sangue na casa, entrou? Não entrou. Então quando o diabo olha para nós, meus irmãos, ele sabe que nós temos a marca do sangue, comprados pelo sangue. Ele não pode tocar em cada um de nós. Agora presta atenção. Isso só é válido para aquele que acredita. O pai não pode crer pelo filho. A esposa não pode crer pelo marido. E o marido não pode crer pela esposa. Os filhos não podem crer nos lugares dos pais. Porque aí você vai falar assim, a esposa encontrou Jesus, mas o marido não encontrou, não crê em nada disso. Aí acontece uma coisa com ele, está vendo? Isso é uma coisa pessoal da fé de cada um. A fé do marido não funciona na vida da esposa. A fé da esposa não resolve o problema do marido. Cada um tem que crer por si. O justo viverá não é pela fé dos outros, é pela sua própria fé. Então se você é um firmado nessa verdade, crê, você tem a marca do sangue na tua vida, você tem a cobertura do sangue, o sangue te comprou. O diabo não te toca. Não te toca, meu irmão. Ah, pastor, eu perdi a paciência. Você pode perder 3 vezes no dia e o diabo não te toca. Porque você tem a marca do sangue. Aqueles que estavam dentro da casa não eram santinhos. Pode ver depois, eles mesmos fizeram um bezerro de ouro e adoraram e deixaram Deus de lado. Não foi isso que aconteceu? Eles mesmos. Eles eram gente dura de coração. Mas o que aconteceu? Eles não eram santinhos, mas a marca do sangue guardou, cobriu a vida deles. Então a marca do sangue, ela está sobre a nossa vida. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Você não precisa chamar sangue de Jesus tem poder, não precisa falar nada disso, só precisa crer no que está escrito na palavra de Deus. Então se na casa deles não aconteceu nada, o diabo não pode te tocar, porque você foi comprado, o sangue está tendo a cobertura na sua vida, é a coisa mais profunda que existe. Agora eu preciso crer para se tornar real. Eu tive participação nisso? Não tive. Mas o que Cristo fez por mim me deu o direito, pela sua graça, de ter esse benefício.
Está bem claro o que é uma sombra. Sombra são coisas que Deus usou no Velho Testamento. Mas Cristo veio, ele é a imagem real. Agora tudo se centraliza em Cristo. Eu saí da velha aliança, nós vivemos no Novo Testamento. Vamos para outra sombra, lá, Gênesis 22, vamos lá. Então, Gênesis 22 é quando Abraão é provado, né? Então, vamos ler aqui alguns versículos. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uns dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Até aí. Então, olha que coisa interessante. Abraão demorou 25 anos para ter esse filho. Deus fez uma promessa, mas demorou 25 anos para cumprir essa promessa. Abraão ficou tão apaixonado, agarrado nesse filho, e começou a pôr esse filho na frente do lugar de Deus. Então Deus vai mexer com as emoções, com as entranhas dele. Sabe que Abraão é agarrado, Abraão era um pai-avô, né? O filho passou a tomar o lugar de Deus. Então Deus vai provar, ele vai trabalhar nas emoções de Abraão. Ele quer o primeiro lugar no coração de Abraão. Então ele fala: Abraão, você pega o teu filho agora, quem você ama. Falou isso para Abraão: você vai no monte, você vai sacrificar esse filho para mim. Imagine o coração de Abraão, foi triturado. Ele não falou assim: ó, foi o diabo que falou isso na minha orelha, não, foi Deus mesmo. Vou matar meu filho. Abraão se levantou e foi. Era a hora. Você crê em Deus e deixa o filho de lado, ou você vai ficar com o filho e vai perder tua fé em Deus. Então Deus ia tratar com as emoções de Abraão. Então preparou tudo, fez o holocausto. Na hora de matar, o que Deus fez? Não. Deus substituiu aquele filho por um cordeiro. Deus proveu um cordeiro que apareceu preso pelos chifres. Eu já vi muita gente pregar esse texto que você tem que sacrificar. Fazer sacrifício, dar todo o teu dinheiro, o melhor que você tem. Que Abraão sacrificou Isaque, era o melhor que tinha. Abraão era riquíssimo. Deus não pediu uma moeda de prata para Abraão. O que Deus queria é pôr o lugar do coração de Abraão em ordem. Deus não pediu ouro, não pediu prata, pediu o filho. Então eu já ouvi muito disso. Você tem que sacrificar, dar tudo que tem. Deus se move através dos sacrifícios e tal, e tal, e tal. Mas isso era uma figura do que Deus faria lá no futuro. Então Abraão aqui é um tipo de Deus que vai fazer um holocausto com o próprio filho. Mas na hora de cumprir aquilo, o que Deus faz? Deus não aceita. De fato, Abraão não sacrificou o filho. Deus substitui o filho, Deus proveu um cordeiro. De onde veio aquele cordeiro que apareceu com os chifres amarrados num arbusto?
Foi providência de Deus. Esse cordeiro que substituiu Isaac é um tipo de Cristo, que Cristo viria lá no futuro. E seria o verdadeiro sacrifício que o próprio Deus daria ao seu próprio Filho, para poder trazer a vida eterna e libertar o povo do cativeiro. Então o que é uma sombra? Deus usou esse retrato de Abraão, usou. Foi útil para Deus naquela época? Foi. Mas quando Cristo vem agora, Deus substitui. Deus não vai mais andar na sombra do Velho Testamento. Deus não vai mais levar o povo a praticar os rituais da lei. Deus agora traz Cristo. Cristo é a imagem real. Cristo cumpre o Velho Testamento. Ele é o fim da lei. E Deus agora vai estabelecer um novo relacionamento com o povo. Surge a igreja. Aquele monte de cordeiros do Velho Testamento, aquele monte de sacerdotes do Velho Testamento, o tabernáculo do Velho Testamento, as festas do Velho Testamento, todos aqueles rituais apontavam para Cristo. Quando Cristo vem, o que vai acontecer? Deus vai deixar de lado a sombra, não vai mais usar a sombra. Agora Deus vai apontar tudo para Cristo. Então tudo do Velho Testamento, olha, aquela pedra que Moisés feriu, que saiu água no meio do deserto, era um tipo de Cristo. Aquela arca que Noé fez, que todo mundo entrou dentro, o mundo foi condenado, mas quem estava dentro da arca não foi tocado e foi salvo, é um tipo de Cristo. Se você for ver, quase todo o livro do Velho Testamento tem algo que aponta para uma figura de Jesus Cristo, que mostra Cristo. Está bem claro isso? Agora, quando Cristo vem ao mundo, Deus vem em forma de homem. Então, Deus agora vai deixar toda a sombra de lado. Cristo é o último sacrifício da lei, não existe mais sacrifício. Cristo vai substituir os sacerdotes, Cristo substitui o cordeiro, Cristo substitui o sacrifício, o sangue de Cristo substitui os sacrifícios e o sangue de todos aqueles animais. O tabernáculo que Moisés fez, depois Abraão construiu o templo, deixa de existir. Cristo agora vai construir um templo invisível, feito de homens e mulheres que creem nele. Aquele monte de sacerdotes do Velho Testamento não tem mais razão de ser. Por quê? Porque Cristo agora é o verdadeiro sacerdote eterno, que está lá nos céus nos representando. Então aquela reunião que eles faziam lá no templo, deixa de ser. Por quê? Porque na nova aliança o templo verdadeiro é revelado. Nós somos as pedras vivas do templo. Deus saiu de templo feito por mãos, e Deus forma um templo espiritual de homens, que habita dentro de cada um deles que crê. Então, agora, o que o escritor de Hebreus está dizendo? A mente dele, imagine a confusão que está na cabeça dos hebreus. Então, quer dizer que agora o templo não precisa mais, os sacerdotes não precisam mais, os sacrifícios não precisam mais, a Páscoa não precisa. Não, é isso que Deus está mostrando. Você está entendendo isso? Então, pegar a igreja hoje, levar para a velha aliança, e levar ela a praticar, elabora em grande erro mesmo. Nós somos a igreja Novo Testamento. A igreja existiu no Novo Testamento, a igreja agora é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, fundamentada no Novo Testamento. Então, o que acontece? Muita liderança hoje leva a igreja para a sombra, eles estão ainda quebrando as maldições da lei. Eles estão praticando aquele monte de coisa de Abraão, Isaac, Jacó, Neemias, é ano de José, ano de Neemias, coisas que já foram abolidas. Foi tudo isso útil no Velho Testamento, foi para aquele tempo. Eu tenho que saber essas coisas, tenho que saber. Mas agora Deus se transformou num homem, ele desceu do céu. E ele vem em forma de homem, assumiu uma natureza humana e na cruz do Calvário, pelo amor de Deus, entenda isso. Ele vai cumprir a lei e ser o último sacrifício para cumprir a lei 100%.
Então, quando ele morre na cruz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já tirou o pecado nele. O sangue dele institui, a pessoa toma a ceia e não entende. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Não entende o que está fazendo, o que é ceia. Então, quando Deus vem em forma de homem, ele cumpre todos os quesitos da lei, nos liberta da lei. O fim da lei é Cristo, estabelece uma nova aliança. A igreja nasce, o Espírito Santo é posto dentro da igreja. No Velho Testamento ninguém era templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava em ninguém permanentemente. Mas porque Cristo pagou o preço, derramou o sangue, o Espírito vem fazer morada. O Espírito está levantando um grande templo de homens e mulheres na face da terra. Os verdadeiros adoradores humanos que vão adorar a Deus aqui dentro. A coisa é dentro, não é mais fora. Deus anula a sombra, cancela tudo, abre um novo caminho. Agora qualquer um que crê vai direto à presença de Deus, não tem mais intermediário. Agora, será que os hebreus estavam crendo nisso? Uns acreditaram, outros não. Será que nós estamos crendo nisso nos dias de hoje? Então vamos ler Hebreus agora com a mente nova. Olha lá, Hebreus 10, vamos voltar lá. Você viu eu dei duas sombras para você antes da lei. Se você for ler Levítico, a construção do tabernáculo, os sacerdotes, as festas das primícias, aquele monte de festas, que ainda tem igreja que pratica o judaísmo hoje, achando que tem que se praticar. A igreja não pratica festas judaicas, quem pratica é o judeu. Aquelas festas ficaram para trás, é o povo judeu que tem que praticar. Na Nova Aliança, nenhum dos apóstolos praticou nenhuma das festas do Velho Testamento, porque todas elas apontavam para Cristo. Aquele maná que caía do céu no Velho Testamento, Jesus falou assim, vossos pais comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá eternamente. Cristo é o verdadeiro maná enviado por Deus que dá vida eterna, gente. Quando eles feriram aquela rocha lá que saiu água no deserto, eles mataram a sede, mas morreram. Cristo falou, quem crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Cristo é a rocha do Novo Testamento, cuja a água mata a sede para sempre. Ele falou isso para mulheres samaritanas. Se você beber da água que ele der, você nunca mais terá sede para sempre. Agora, na cabeça da maior parte do povo de Deus está uma mistura do velho com o novo, uma confusão. A pessoa não sabe. Você pega um crente de 20 anos, ele não sabe em que acredita ainda. Ele já passou pelo Shekinah, já passou pela ministração da Neuzinha, já foi no RR, já fez de tudo que você pode imaginar. Você olha para os olhos dele, ele não sabe, não tem fundamento ainda, não sabe em que acredita ainda. Ele já creu nas coisas oradas, deixou de crer nas coisas oradas. Ele já fez sai demônio dele, porque ele acha que tem demônio. Ele não sabe que o salvo nunca será possuído por um demônio, nunca. Ele não acredita nisso. Porque ele está numa mistura do velho com o novo, aquela mistura. Imagina que nem você misturar leite e Nescau, vira um mesclado lá, não vira? Então quem não está fundamentado na nova aliança, está tudo mesclado, ele não sabe em que acredita. De vez em quando alguém me liga na programação de rádio, 30 anos crente, não sabe em que acredita. Mas eu não sei, você não sabe ainda? Que igreja você veio? Não te ensinaram a dar tudo que tem, a rodar em volta de uma orelha que não existe mais, passar óleo em tudo, mas não te ensinaram quem é Jesus Cristo. Não te ensinaram. Então volta lá para Hebreus 10. Agora preste bastante atenção nessa leitura de Hebreus 10, onde nós estamos, né? Olha, ele vai falar isso, visto que a lei tem sombra. Vamos pegar outro texto, Colossenses 2, volta um pouquinho. Marca aí Hebreus 10, vamos para Colossenses 2, que Paulo fala a mesma coisa, Colossenses 2. Ele está falando sobre o cerimonialismo. Alguns dos colossenses estavam voltando para a lei e se desviando de Cristo. Olha lá, Colossenses 2, versículo 16.
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, todas aquelas festas da lei, as comidas, as bebidas, os sábados, as luas novas, tudo aquilo que eles praticavam, Paulo está dizendo assim, não seja julgado por ninguém. Essa gente da lei vem aqui e fala assim, você não faz isso, você não faz aquilo, você não põe essa roupa, você não faz isso, ficam te julgando. Não, ninguém te julgue, essas coisas é tudo sombra, não vale nada, não vale nada. Depois ele fala assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Agora as coisas que haviam de vir, vieram, Jesus Cristo veio, porém o corpo é de quem? O corpo é de Cristo, olha lá, ninguém vos domine ao bel prazer, está assim na sua Bíblia, ou ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em quê? Em visões da cabeça dele, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Então ninguém pode dominar a tua vida. Eu como pastor não posso ter controle sobre a tua vida, não posso te dominar, não posso te controlar, porque quem te controla é Deus, não sou eu. Então depois que ele fala que tudo isso é uma sombra, ele fala assim, olha, ninguém pode te dominar ao bel prazer, baseado em quê? Em visões, culto dos anjos. Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo com a bandeja de prata, o anjo do movimento, anjo disso, não existe isso, baseando-se em visões da sua mente carnal. Então quanta gente é controlada por alguém que está dentro da igreja, fica vendo tudo, controlando a vida deles. Você não pode ser controlado por ninguém. Se um dia eu quiser te controlar, vai embora, eu estou desviado. Tudo isso é uma sombra, meus irmãos, né? Você acredita nisso? Ou a cunha está aí, ó, põe, não acredita mais em nada, né? Volta lá para Hebreus 10 agora, rapidinho, para a gente caminhar. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Então, todo o Velho Testamento, tudo aquilo eles viveram debaixo de lei. A lei tem sombra, é uma sombra, não é uma imagem real. Então você vai ver, às vezes, o Davi fazendo certas orações que são bonitas. Oh Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Por que ele ora assim? Porque no Velho Testamento, só os profetas e reis que tinham o privilégio de Espírito Santo mover a vida deles. Mas no Novo Testamento eu não posso orar a Deus, não retire de mim o Espírito Santo. Por quê? Porque na nova aliança eu fui selado. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Não sai mais de mim. Agora eu não vou orar como o Davi, ele estava debaixo de lei, oh Deus, porque o Espírito Santo saía. Mas na nova aliança, o Espírito Santo mora para sempre em nós, somos selados com o Espírito Santo. Eu não vou, essa oração de Davi para mim não serve, no Novo Testamento não serve. Você está entendendo como mudou a coisa? Quantas coisas do Velho Testamento que foram para aquele tempo, eu tenho que conhecer? Tenho. Mas para nós não serve hoje. Eu posso levar você numa batalha psicológica, ler aquelas guerras do povo de Israel do Velho Testamento e dizer que você está engajado naquela mesma batalha hoje. Mas não te mostrar que Cristo venceu a batalha na cruz. Então, eu vou levantar, você tem que rodear a muralha. Por isso na sua cabeça. Ó, Jericó está de pé. Começa a rodear, campanha de 7 voltas. Jericó já caiu há muito tempo, nunca mais se levantou. Jesus fez milagres de Jericó, ele curou o cego de Jericó, era um lugar dominado. Zaqueu morava em Jericó, Jesus fez milagre lá, se tornou um lugar conquistado. Nunca mais no Novo Testamento você vê qualquer dos apóstolos levando a igreja. Você tem que rodear Jericó, porque todos eles sabem que Jericó caiu, foi possuído e nunca mais foi obstáculo. Agora eu posso criar uma batalha imaginária na tua cabeça. Fazer você acreditar numa guerra na tua cabeça. Jericó, é os demônios, eu vou te atormentar. Levar você a fazer 7 dias de campanha, rodear aqui em volta do banco e dizer que é Jericó. Ilusão, não existe isso. E você acreditar. E não mostrar para você que Cristo derrubou a verdadeira muralha na cruz, que eram os pecados, que era o poder do diabo que caiu. Então você está rodeando uma coisa imaginária que eu, como líder, pus na tua cabeça.
Eu pus na tua cabeça isso, porque na minha tá. Não te mostrei a verdadeira liberdade. E você vai viver debaixo de um medo, ser crente debaixo de um medo, escravizado uma vida inteira. Uma vida inteira, gente, não sabe em que acredita. Continuando. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ah lá, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano eles oferecem. Então, todos aqueles sacrifícios e rituais da lei nunca pôde aperfeiçoar o coração de nenhum daqueles que faziam aquilo no Velho Testamento. Não mudou eles por dentro. Nenhum deles nasceu de novo. No Velho Testamento não existe novo nascimento. O novo nascimento vem existir com a vinda de Cristo na terra. Só depois que ele morreu que a pessoa nasce de novo. Não tem novo nascimento no Velho Testamento. Por quê? Aqueles sacrifícios que eles faziam não davam condições, eram imperfeitos. Mas quando Cristo vem, morre na cruz, o sacrifício dele é perfeito. Agora a pessoa pode nascer de novo. Por isso que ele diz, se não nascer de novo, não vê o reino de Deus, nem entra nele. Versículo 2, doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação dos pecados todos os anos. Agora presta atenção. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Então, meu irmão, o Velho Testamento inteiro, pecado. Quando eu falo pecado, o que eu estou dizendo? Não é você fazer uma coisinha errada fora. É o pecado que entrou por Adão, esse sistema, esse vírus, essa AIDS espiritual que passou por toda a raça humana e estragou todo mundo. Por isso que faz coisa errada, porque é errado pelo nascimento. Então, todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento não pode remover essa culpa. Todo o Velho Testamento, essa culpa permaneceu entre Deus e eles. Aquilo foi tudo uma sombra, matava aquele monte de animais, era uma carnificina, um mau cheiro, devia ter mosquito, que não era brincadeira naquele tabernáculo, um cheiro, era o dia inteiro correndo sangue. Coisa horrível, mas não adiantou nada, não removeu o cativeiro. Não removeu. Porque é impossível, versículo 4, que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Agora ele vai centralizar tudo em Cristo. Presta atenção para você entender. Por isso, ao entrar no mundo, diz, olha lá, sacrifício e ofertas não quisesse. Então você vê hoje, ainda as pessoas sendo levadas a fazer sacrifício do Velho Testamento. Sacrifício e oferta não quisesse. Você vê as pessoas hoje querendo tirar tipo de oferta de acordo com o Velho Testamento, mostrando lá segundo boi, eles criam as coisas da velha aliança para tirar a oferta das pessoas de acordo com a lei. Sacrifícios e ofertas, Deus cansou do sangue dos animais, Deus cansou dos sacerdotes da velha aliança, das ofertas que eles faziam, Deus cansou, aquilo não resolveu nada, foi estabelecido por Deus, foi, mas aquilo se tornou uma coisa repugnante por Deus, se tornou a religião sem vida. Por isso ele fala, versículo 5, por isso ao entrar no mundo, quem vai entrar no mundo? Jesus Cristo. Ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então Deus formou um corpo para Cristo, para ele poder entrar no mundo e ser o verdadeiro Cordeiro de Deus, não do homem, que poderia remover o cativeiro, remover os pecados. Então, o que liberta o homem, meu irmão, é o que é Cristo. Não é água, não é óleo, não é rosa, não é gritar, não é fazer silêncio. Pode pôr a mão na cabeça 100 vezes, falar, vai embora. Você já deve ter feito isso 100 vezes. Não resolve o problema, o que resolve é Jesus Cristo. Ele que é o verdadeiro Cordeiro do sacrifício. Agora eu creio nele, falo que creio nele, mas não acredito no que ele fez. Antes um corpo me formaste, olha lá, versículo 6, não te deleitaste com os holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, Jesus está dizendo, eis
aqui estou, no rolo, né? Na velha aliança está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer a sua vontade. Agora presta atenção, meus irmãos, olha isso. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remover o primeiro, o que é esse primeiro? Então ele está dizendo, remove o primeiro. O que é remover? Tirar do lugar. Remove o primeiro, é remover o primeiro pacto, a primeira aliança. Remove o primeiro para estabelecer o quê? Um segundo pacto, uma segunda aliança. Então Cristo removeu a velha aliança. Para nós ela não serve mais para nada. Para estabelecer o quê? Uma segunda aliança. Aonde nós vivemos, meus irmãos. Versículo 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o quê? O segundo. O segundo já foi estabelecido. Baseado em quê? Em sangue de animais? Não, no sangue de Jesus. Este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. O crente toma a ceia e não sabe o que é a ceia, não sabe. Eu durante anos até servi ceia e não sabia que era ceia. Então, fecha os olhos, eu lembro de fazer assim, servia a ceia num montão de copinho de café, de plástico. Depois tomava, agora espreme os copinhos que os seus problemas estão sendo destruídos. Besteira, gente. Que besteira fazer isso, isso não tem nada a ver com a ceia. O que destrói o pecado é Cristo na cruz do Calvário, não é espremer um copinho de plástico. Você entende isso ou não? Então, quando você vai tomar ceia, olha como a nossa mente é cega. Eu estou praticando um monte de ritual no Velho Testamento. Estou lá fazendo ano de José, ano de Jacó, Neemias, volta de Jericó. Aí eu pego o cálice e estou cego. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Eu tomo, nem entendo o que estou fazendo. Porque a minha cabeça está na lei, na velha aliança o tempo todo. Estou lá escravizado ainda na velha aliança com véu. Então acrescentou, versículo 9, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Veja bem, ele não está dizendo assim, é nessa vontade que eu estou me santificando. Ele está dizendo que nós temos sido santificados. Então, se nós temos sido, alguém está nos santificando. O que é santificar? É separar. Então, nessa vontade, através do corpo, do sangue de Jesus Cristo, Deus me santificou para Ele, Deus me separou para Ele. Ele me santificou, não foi eu que me santifiquei. Quando eu criei em Cristo, entrei na nova aliança, Ele me santifica, me separa. Nessa vontade é que nós temos sido santificados. E o que nos deu condições de ser santificados? Olha lá, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos, não se repete. Então, quando eu tomo a ceia, estou lá, este pão é meu corpo que é partido por vós. O que eu tenho em mente? A oferta do corpo de Cristo me santificou para sempre para Deus, me separou para Ele para sempre, sou separado. Não foi eu que me separei, foi Ele que me separou, me santificou. Olha o que ele fala agora, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta quando? Dia após dia, a exercer o serviço sagrado lá no tabernáculo e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais pode remover pecados. Então olha que trabalho duro para o sacerdote do Velho Testamento. Ele tinha que matar não sei quantos bichos por dia. Ele devia viver fedido de sangue. Jogar aquele sangue naquelas pessoas. O dia inteiro fazendo isso. Que coisa horrível, gente. Mas não resolvia nada. Eu posso estar fazendo tanta coisa dentro da igreja, tanto ritual, que não resolve nada na minha vida.
me matando de fazer coisa dentro da igreja, escravizado por um sistema que não resolve nada. Eu fiz um monte de coisa que nunca resolveu nada. Posso ser um escravo da igreja organizada. A igreja organizou 1, 2, 3, 4. E eu tenho que viver 1, 2, 3, 4. Fico escravo dela no 1, 2, 3, 4 e não conheço o que Cristo fez. Não conheço. Por isso, antes de entrar numa igreja, eu tenho que ver, eu quero saber o que o pastor prega. Quero saber se ele escraviza as pessoas, se ele fala a verdade, se ele ilude os outros, se ele está atrás só de vida financeira. O que ele ensina? Depois de provar tudo isso, é que eu entro na igreja. Não me importa se tem 1.000, 2.000 ou 3. Quero saber o que ele fala, porque de acordo com o que ele falar, com o que eu ver, eu vou saber se ele escraviza, se ele prega a verdade, se o interesse dele é só financeiro em cima das ovelhas. Vou saber se ele controla a vida de todo mundo. Tem gente que para dar um passo tem que falar, pastor, posso dar um passo? Não, meu filho, não pode. Não, agora pode, porque, sabe, esse negócio de cobertura espiritual é a maior farsa que existe. Como um homem pode ser cobertura espiritual do povo de Deus? Um apóstolo é cobertura espiritual. A nossa cobertura espiritual é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro sumo sacerdote. Eu não posso ser sua cobertura espiritual porque eu sou homem como você e falho. A nossa cobertura espiritual é Cristo, que é o cabeça da igreja. Agora você vê esse negócio de cobertura espiritual. Um homem é cobertura espiritual. O que ele falou, todo mundo tem que fazer. Se ele não falou, ele controla toda a cabeça de todo mundo, não deixa as pessoas pensar, gente. O crente é livre, ele tem que pensar. Se você não pensa, você é escravo, mesmo dentro da igreja. Tá brabo o negócio hoje, hein? A Deizinha, minha colega de 30 anos veio aqui hoje, chegou meio atrasadinha aí, né? Deizinha, tá brabo essa conversa, hein? Você não está acostumado com isso, não. Acho que ela não vai voltar mais. Volta pela amizade, né, Deizinha? Vocês estão entendendo isso? Então, esses sacerdotes, eles faziam isso todos os dias, várias vezes, não resolvia nada, não mudava nada, não libertava nada deles. Continuando. Versículo 12. Agora, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Presta atenção. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, com uma única oferta que Cristo fez na cruz, aquele que crê foi aperfeiçoado para sempre. Acabaram-se os sacrifícios, acabaram-se essas ofertas todas. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é tão perfeito. Quando Deus pedia um cordeiro no Velho Testamento, o que ele falava? Não pode ser manco, não pode ser defeituoso, tem que ser de 1 ano, tem que ser perfeitinho esse cordeiro. Agora, todos aqueles animais não resolveram o problema. Cristo foi o cordeiro perfeito, ele não tinha mancha, ele não tinha pecado. Quando o diabo veio junto com aquela turma para prender, ele falou, aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Cristo não cometeu um pecado nessa vida, ele era perfeito. Então o sacrifício dele na cruz, o sangue dele era um sangue de Deus, já te expliquei isso. Ele tinha uma mãe natural, mas um pai sobrenatural, e o grupo sanguíneo é herdado do pai, faz um DNA lá, está lá o sangue do pai no filho, não está? O sangue dele era um sangue da genética de Deus, puro. Nenhum homem tem um sangue como teve Jesus Cristo, sangue de Deus, a origem de Deus, o sangue dele, nunca cometeu o pecado, ele era o cordeiro perfeito, por isso que o sacrifício que ele fez, uma só vez foi perfeito, não teve falha nenhuma, resolveu o problema para sempre, não se repete mais. Então, com uma única oferta, o que aconteceu com ele? Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, meu irmão, com a oferta dele na cruz, você é nascido de novo, você tem um espírito aperfeiçoado, já está pronto para entrar no reino, você já tem uma natureza divina dentro de você, pronta para entrar no reino. A única coisa é que você está num corpo condenado, já existe, o Paulo falou, ainda que meu homem exterior se corrompa, contudo meu homem interior fica novo a cada dia.
Paulo falou, eu vejo nos meus membros a lei do pecado, mas no meu homem interior, no meu ser novo, aperfeiçoado, que está aqui dentro, eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo fala muito do homem exterior e do homem interior. No homem interior, na nova criação que está dentro de nós, nós já fomos aperfeiçoados com um único sacrifício. Não precisa se repetir. Está feito. Acabou o problema. Acabou. Acredita ou não? Olha lá. Versículo 15. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Também, preste atenção, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quando? Por uma semana? Tem um prazo de validade? Não, para sempre. Então Deus, para sempre, nunca mais vai lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Você pode lembrar, mas Deus nunca mais vai lembrar. Ele nunca vai te lançar nada do teu passado no teu rosto. O homem pode lançar, mas ele nunca vai se lembrar para sempre, eternamente. Depois ele diz, ora, onde há remissão desses, já não há mais oferta pelo pecado. Então, meu irmão, seja inteligente, você precisa pensar. Quando você vê as pregações que vêm pela televisão, olha o que o cara está pregando. Olha bem, vê se ele centraliza tudo em Jesus Cristo. Vê se ele prega o sacrifício perfeito, expõe a obra da cruz, expõe as cartas de Paulo. Vê se ele não fizer isso, você tem que começar a pensar. Porque a maior parte da pregação está na sombra, debaixo de lei, é Velho Testamento, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Parece que eles não abrem a nova aliança para explicar isso para o povo, porque se explicar, o povo vai ver que é liberto. O povo sai daquele cativeiro, daquela batalha, daquela guerra, daquela luta imaginária, pesada, de noite e noite. Ele entra na graça de Deus, tudo na graça de Deus, tudo está feito. Agora, olha lá, daqui 5 minutos eu termino, olha lá, agora semana que vem é isso. Versículo 19, tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Agora, ó, presta atenção. Está prestando atenção? Fica firme na sua mente agora para você ler isso. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. Então nós vamos falar o que é a semana que vem. O sacrifício de Cristo, ele abriu um novo e vivo caminho que não existia no Velho Testamento. No Velho Testamento, para você se achegar a Deus, você tinha que se achegar a um homem, o sacerdote, dar tua oferta. Aí ele ia te representar para Deus. Quando Deus queria falar com o povo, ele vinha, falava com o sacerdote, e o sacerdote ia falar com Deus. Ninguém podia entrar no Santos dos Santos sozinho, só um homem uma vez por ano. Então Deus do Velho Testamento está enfiado num lugar oculto, numa arca, camuflado, ninguém tem acesso a ele, só pode se chegar a ele com oferta, ninguém poderia chegar de mão vazia. Agora, quando Cristo rasga o véu, Deus sai daquele lugar fechado e Cristo abre um novo e vivo caminho que só existe no Novo Testamento com o sangue dele. Então, com o sangue dele derramado, qualquer um que crê no Novo Testamento entra direto na presença de Deus. Abriu-se um novo e vivo caminho. Está escrito aqui ou não está? Então eu não me achego a Deus por objeto, eu não me achego a Deus por coisa orada, eu não me achego a Deus por água, por rosa, por fitinha, por tijolinho, por chave, por essas invenções. Deus não se transfere para essas coisas inanimadas, isso é feitiço. Eu me achego a Deus direto no Espírito, o caminho está aberto, o novo e vivo caminho foi aberto e nunca mais vai fechar, porque foi aberto pelo sangue de Jesus. Agora você descobriu, já viu esse novo e vivo caminho aberto? Eu não preciso estar dentro de uma igreja para me chegar a Deus. Posso estar lá lavando o rosto de manhã em casa, o caminho está aberto. Oh, mas os demônios estão fazendo aquela batalha. Não, os demônios já caíram na cruz. Esse caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, não tem um demônio que tem poder de fechar. Nem Satanás, nem nada.
O crente não tem medo de macumba, de feitiçaria, de nada, ele ri de tudo isso. Ele é liberto. Que demônio vai fechar o que o sangue de Jesus abriu? Não tem. Aí você vai falar assim, não, pastor, mas Daniel ficou 21 dias jejuando naquela batalha. Sim, está na Bíblia, ficou. Mas naquele tempo o sangue de Jesus tinha sido derramado. É Velho Testamento. Naquele tempo Cristo já havia dito está consumado. É Velho Testamento. Naquele tempo Cristo havia ressuscitado. Naquele tempo existiam as escrituras, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Não tinha isso escrito, Jesus não tinha nem vindo na terra, naquele tempo que Daniel está naquela luta, e o príncipe da Pérsia se levanta, aquela guerra, e tem que vir o arcanjo Miguel, para o anjo Gabriel passar, demorou 21 dias, tudo bem, isso está na Bíblia, está no Velho Testamento, Cristo havia morrido, ele derramou sangue, não. Agora, quando Cristo vem e derrama o sangue, os filhos têm participação comum de carne e sangue desses, também ele participou para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, saber o diabo. O diabo foi destruído na cruz do Calvário, os demônios foram despojados na cruz do Calvário. A minha oração demora 21 dias para chegar, chega instantaneamente. As gigas de Deus não é 4, 10, 50, é uma coisa infinita, não cai a linha, não cai, gente. Agora, em que eu vou acreditar? Que o caminho foi aberto ou que ainda o diabo está fechando o caminho para mim? Quem acredita que o diabo está fechando o caminho está numa desgraça, é infeliz, é angustiado e triste dentro da igreja. Só vê diabo. Você vê diabo ou vê Deus? A maior parte só vê diabo, não vê Deus. Aí ele leva água para espantar o diabo que está na casa dele. Sempre o diabo está indo da casa dele. Nunca Deus está lá, gente. Está sempre cheio de demônio que ele precisa tirar da casa dele. Leva a rosa lá para tirar o diabo. Sempre o diabo está lá, não está? Não é isso que eles falam? O tempo todo o diabo está dentro da tua casa. Deus nunca está lá. Só o diabo. Eu já não vejo mais o diabo, eu vejo Deus. Pode estar caindo o muro. Eu vejo Deus. Só Ele está na minha frente, né? Então nós vamos falar que o novo, presta atenção, pelo amor de Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso gritar um pouco? Quando Cristo morreu na cruz e derramou sangue, abriu um novo e vivo caminho. Está na Bíblia. Veja bem, a revelação é progressiva. Começa o Novo Testamento, a revelação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, os apóstolos vão amadurecendo. A coisa vai abrindo, não parou, só parou em Apocalipse. Não tem mais nada que precisa ser revelado, está tudo aqui. Então, quando Cristo morre, ele derrama o sangue, remove a parede da separação, destrói o poder do pecado, aniquila o diabo, despoja o diabo, vence tudo. É que nem aquele dia que está aquela tempestade, tudo negro. Daqui a pouco ele faz assim, abre um sol, né? Cristo fez abrir o sol, tudo que era negro se foi na morte dele. Limpou a área, abriu um novo e vivo caminho. Agora, eu me achego a Deus sem culpa, sem condenação, liberto, em paz. Deus é meu pai, papai, meu paizinho, me ama. Acredita nisso ou não? Só para terminar, abre lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que eu leio muito. Vindo, porém, a plenitude do tempo, em Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sobre a lei. Então Deus enviou Jesus para tirar debaixo da lei aqueles que acreditam. Olha lá. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Você é escravo? Não! Você é filho. De sorte que já não és escravo, porém filho. E se você é filho, você é herdeiro de Deus. Deus não tem filhos escravos. Por quê? Porque ele abriu um novo e vivo caminho. Então, meu irmão, você pode estar na tua cabeça aí, cheio de nó. Não entrou nessas verdades ainda. Mas o caminho está aberto. Nunca se fechou diante de você. Talvez você não veja isso. Está aí numa guerra em você mesmo. E Deus está olhando para você e falar, quando é que esse meu filho vai ver o caminho aberto para sempre?
que ele é livre, comprado pelo meu sangue. É meu filho, eu enviei o Espírito para dentro dele. Ele é salvo, salvo é salvo. É salvo, você é salvo? Eu sou salvo. Salvo é aquele que foi tirado do poder do diabo, tirado da destruição, tirado do cativeiro, da escravidão, e por fim, na eternidade, vai entrar na glória e viver para sempre. A salvação começa aqui nessa vida. O pessoal fala assim, eu sou salvo, mas o demônio está na minha vida é uma desgraça, porque eu estou debaixo de maldição, porque eu estou preso, preciso quebrar isso, quebrar... Não sabe o que é ser salvo. Não sabe o que é ser salvo. Já saiu do cativeiro, já saiu da escravidão, não está mais debaixo da condenação eterna, o poder que o diabo tinha sobre você acabou. Você já está vivendo a salvação nessa vida e por fim vai herdar a vida eterna. Amém, queridos? Então na semana que vem nós vamos trabalhar nesse ponto. O novo e vivo caminho foi aberto. O sol da justiça escancarou tudo. Eu só preciso crer e entrar na terra prometida que já é minha. Amém?